Então, parece que o André Ventura confundiu o Burger Festival com o Festival dos Hambúrgueres, pensou que o Marcelo Rebelo de Sousa ia tipo um Burger King na Alemanha, ou caraças. Quem vai acreditar? Eu próprio tenho dificuldades ainda a acreditar que isto que eu tenho aqui é verdade. Vocês sabem que o Parlamento português aprovou hoje uma deslocação do Presidente da República. Eu tenho que olhar para isto bem, que eu tenho que ter a certeza disto. Do Presidente da República para ir com os nossos impostos e com o nosso dinheiro à Alemanha a um Burger Fest, a um festival de hambúrgueres. Foi engraçado? Foi. Deu para rir um bocadito? Deu. Mas agora, será que nós também atuamos corretamente diante daquilo que foi supostamente um lapso por parte do André Ventura? É disto que iremos falar neste vídeo. It's pure ideology. Hoje nós iremos falar do suposto lapso de André Ventura em relação ao Burger Fest, ao Festival do Cidadão. Não sei se estou a pronunciar corretamente porque eu não falo alemão, está bem, mas hoje iremos falar um bocadinho sobre isso. Acho que é mesmo importante que nós falemos sobre a postura da esquerda e a forma como a esquerda atuou ou atua neste tipo de situações. Porque isto de facto revela também porque é que nós muitas vezes acabamos por alienar o povo. Antes de continuar com o vídeo propriamente dito, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Sou também doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Tenho aqui um canal de Ciência Política com viés marxista, portanto se quiserem ajudar este canal a crescer, comentem, metam gosto. Já sabem que não têm que comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, enfim, toda uma série de coisas para realmente o algoritmo perceber que este canal tem tração e aumentar o alcance do canal. Então, para mim, qual é que é o problema? É que eu acho que não interessa de maneira alguma se André Ventura efetivamente sabia que o Burger Fest era o Festival do Cidadão ou não era o Festival do Cidadão. Não importa muito se André Ventura realmente sabe falar alemão, se André Ventura efetivamente sabe o que é o Festival do Cidadão na Alemanha. Isso para mim não me interessa. Porque o que de facto interessa é a estratégia comunicativa do Chega. E neste momento eu vou dizer uma coisa, se tu és militante do Chega, eu não te estou a atacar a ti. Se tu és um eleitor do Chega, eu não te estou a atacar a ti. Porque efetivamente esta estratégia é definida pela cúpula do Chega. E portanto, eu nem sequer em boa verdade neste vídeo estou propriamente a atacar ninguém. Essa é a verdade. Eu estou aqui a falar de uma estratégia comunicativa, é óbvio que eu antagonizo o Chega, é óbvio que eu estou nos antípodas daquilo que o Chega é, mas neste vídeo, ouve só. Mesmo que sejas uma pessoa do Chega, ouve só. A estratégia comunicativa do Chega é uma estratégia que parte um bocadinho do pressuposto de que as pessoas vão comer tudo. O André Ventura não disse aquilo pensando que efetivamente era verdade, ou pensando que efetivamente era verdade, não era basicamente o seu principal objetivo divulgar uma verdade. O André Ventura queria criar aqui uma narrativa segundo a qual, lá está, o Estado corrupto está novamente a gastar dinheiro numa coisa que não interessa para nada. Neste caso, um festival de um hambúrguer colava muito bem. Esta ideia de que o nosso Presidente da República ia para um festival do hambúrguer, particularmente após uns incêndios, após uma série de coisas que aconteceram em Portugal, era espetacular para colar aqui uma narrativa de que realmente o governo não se importa connosco. E os marxistas também têm aqui uma postura sobre aquilo que é o governo e aquilo que é a democracia burguesa, mas podemos falar sobre isso noutro vídeo. De facto, esta narrativa é o mais importante. E, portanto, se é verdade ou não interessa assim tanto. O que interessa é se a narrativa cola ou não. E neste caso, o André Ventura foi corrigido por muita malta, até próprias pessoas que apoiavam o André Ventura começaram a ficar, se calhar isto aqui foi um erro. Ele decidiu apagar o vídeo. Mas ele não decidiu apagar o vídeo porque o vídeo estava errado. Ele decidiu apagar o vídeo porque o vídeo não colou. E esse é um ponto muito importante. É que a esquerda começou a gozar e a dizer assim: este aqui não sabe qual é que é a diferença entre um festival de hambúrgueres e o Burger Fest. E muita gente à esquerda até lhe chamou encantador de burros. Lá está ele, lá está o burro, o encantador de burros. Só que a questão é, digam-me só uma coisa, o tal burro não está, segundo as últimas sondagens, em primeiro lugar entre as forças políticas na eventualidade de umas eleições legislativas? Não me parece assim tão burro. Não parece mesmo. Isto, para as pessoas que votam no Chega, malta de esquerda, soa a arrogância intelectual. Eu digo isto como gajo de esquerda. Custa-me esta arrogância intelectual. Nós não deveríamos ter abordado a questão assim. Pensemos, o que
que o Chega faz, ao nem sequer verificar ou sabendo que é mentira, ainda assim tentar imprimir esta narrativa, é partir do pressuposto de que o povo é burro. É partir do pressuposto de que o povo come tudo. E esse deve ser o elemento que a esquerda deve citar. A esquerda deve dizer assim: vem, eles têm tão pouco respeito pelo povo que estão dispostos a falsear as coisas porque acreditam que o povo vai comer, que acreditam que o povo não dispõe de sentido crítico. Então a esquerda, ao invés de chamar ao André Ventura encantador de burros, deveria ter dito: olhem a falta de respeito que André Ventura tem pelo povo. Nem sequer, não sabendo verificar as coisas e sabendo, mente. Isso é o que deveria ter sido apropriado pela esquerda. Deveria ter sido esta a narrativa a ser mobilizada pela esquerda. E não a narrativa que vai chamar encantador de burros ao Chega, porque isso só vai alienar mais as pessoas, não só que votam no Chega, mas também aquelas que estão em cima do muro. Então, para mim, a esquerda falhou redondamente e, mais uma vez, revelou uma certa arrogância intelectual muito própria de uma esquerda pequeno-burguesa, muito própria de uma esquerda que só por frequentar a Cinemateca e conduzir um Dacia Sandero acha que é burguesa, acha que está acima, acha que está colocada no patamar superior em relação ao resto do povo. É uma esquerda que muitas vezes carece de consciência de classe. Então, não, a nossa postura não deveria ser dizer que André Ventura é um encantador de burros. É dizer que André Ventura acredita que o povo come tudo. Nós temos de exaltar o facto de que o povo, com os meios disponíveis para tal, consegue dispor de pensamento crítico. Deve ser essa a nossa narrativa. Não uma narrativa que dá argumentos ao Chega para dizer: estão a ver? Eles odeiam o povo, eles acham que o povo é burro. E parece que nós caímos sempre na mesma esparrela de estar aqui a esbanjar uma superioridade intelectual. E muito sinceramente, meus amigos, eu não sei que superioridade é essa neste momento, porque nós estamos a levar chapada atrás de chapada. Nós estamos a ser completamente detonados, meus amigos. Como eu disse, e eu ainda tenho de analisar melhor a sondagem, houve de facto uma sondagem do Diário de Notícias Aximedes que de facto dava ao Chega como possível vitorioso numas eleições legislativas. Sabem a que é que sabe este hambúrguer aqui? Sabe a primeiro lugar nas sondagens. E que maravilha. Olhem, um bom almoço a todos. É claro que a sondagem vale o que vale. É claro que a sondagem é o que é e pode não corresponder efetivamente à verdade. Mas o facto é que, mesmo assim, o Chega neste momento já é a segunda força política, independentemente de poder vir a ganhar umas próximas eleições, que eu acredito que o Chega vai ganhar. Eu já disse isto várias vezes. Eu acredito que Luís Montenegro é o Michel Temer do Bolsonaro de Ventura. Independentemente disso, o facto é que o Chega conseguiu crescer muito rápido em pouco tempo. E obviamente que isso não diz apenas respeito à esquerda e à forma como a esquerda se comportou. Há dinheiro metido no meio, há também uma conivência dos meios de comunicação social que falavam de um filtro mediático que em boa verdade não existe, porque o Chega tem constantemente, principalmente agora, presença nos mídias, e agora o André Ventura está a ser entrevistado por tudo e por nada. O André Ventura está sempre a ser chamado para entrevistas. Neste momento, eu creio que mais do que qualquer outro líder político, não é que seja apenas culpa da esquerda, mas a esquerda também tem culpa. A esquerda foi de tal maneira furtada pelo neoliberalismo que às vezes revela facetas antipopulares que são próprias do neoliberalismo. E se nós continuarmos a ter esta arrogância aqui, a dizer: estão a ver, eles não sabem o que é o Burger Fest, eles vão continuar a crescer. Aliás, o pior é que eles vão continuar a crescer, independentemente de nós ajustarmos isto ou não. Mas se nós no futuro queremos ter aqui uma hipótese de realmente construir um projeto de mobilização popular alternativo e verdadeiramente antissistémico, não pode ser com estes discursos. Temos de expurgar este tipo de atitudes. Temos de expurgar completamente este tipo de atitudes. Estas atitudes não podem ter lugar desta maneira, com esta prevalência no nosso meio. Porque isto só acaba por alienar as pessoas, meu. A sério. Isto só aliena as pessoas. Nós não nos podemos dar ao luxo de fazer isto neste momento. Nós estamos nas ruas da amargura. Nós temos de ser muito mais cerebrais, muito mais intencionais na forma como nós abordamos estas questões. Eu fiz um post no Instagram a explicar o tipo de estratégia que eles têm. Eu acho que neste momento é muito importante que nós paremos, sentemos, deitemos a cabeça numa almofada, dormamos sobre o assunto para realmente perceber o que é que nós queremos dar avante. Eu digo isto enquanto gajo de esquerda. É óbvio que nem todos os meus vídeos vão ser um chamado à esquerda, não vão, mas eu acho que aqui é importante nós falarmos sobre isto. Porque
de facto eu vi uma falha muito grande. Uma falha muito grande. Esta arrogância intelectual também acabou por condenar a esquerda no Brasil. Esta arrogância intelectual também acabou por condenar a esquerda nos Estados Unidos. E foi só isso. Se bem que a esquerda nos Estados Unidos não é bem esquerda, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Nós temos de ser muito mais cautelosos, porque nós temos exemplos suficientes para ser cautelosos. É que eu ainda perdoo a outros países em que as coisas aconteceram mais cedo, mas nós temos basicamente a estratégia toda definida e vista em outros países. O André Ventura está basicamente a fazer o que já foi feito. E nós, no entanto, ainda assim estamos a cometer erros que já foram cometidos, por exemplo, no Brasil. Não há desculpa. Não há desculpa. Nós não temos desculpa, sabendo do que aconteceu, não temos desculpa para estar a repetir exatamente a mesma coisa que foi feita no Brasil. Nós temos de aprender com os erros, e particularmente com os erros dos outros, porque assim não fazemos o nosso caso. Nós não podemos ter esta atitude. Podemos apontar o erro de André Ventura. Podemos. Mas não pode ser numa ótica de olha o encantador de burros. Está a resultar isso? Isso está a resultar? Está a resultar muito bem. Estamos muito bem. Estamos, não estamos? Se calhar insistir na mesma coisa e esperar diferentes resultados é uma estupidez, no meu entender. Eu já estudo o Chega há 5 anos, estudei no mestrado, vou agora fazê-lo no doutoramento e posso-vos dizer com toda a certeza que a estratégia não pode ser essa. E depois o que mais me tira do sério é a malta que tem arrogância intelectual como o caraças, e não é propriamente malta, peço imensa desculpa, com um acúmulo teórico suficiente que justifique tanta arrogância, meus amigos. Quem efetivamente lê, não é o caso de toda a gente, mas muita gente que lê ganha uma certa humildade. Porque ler coisas que nós não sabíamos muitas vezes é uma coça. É como praticar uma arte marcial. Eu já levei porrada em sparrings quando eu treinava Kung Fu, por exemplo. Não há coisa que nos dê mais humildade do que isso. Levar na boca dá-nos uma humildade enorme. Uma humildade enorme. Porque percebemos que não somos os reis do mundo. Porque percebemos que somos mais frágeis do que aquilo que pensamos. Eu acho que a leitura de coisas que não sabíamos, aquela leitura que nos deixa desconfortáveis, ajuda-nos a perder qualquer maniazinha de que somos muito bons. Eu acho que realmente há gente que se acha muito boa só porque sabe que o Burger Fest não é o festival do hambúrguer. E a verdade é, André Ventura podia até nem saber o que era o Burger Fest. Que eu duvido. André Ventura supostamente tinha no currículo a dizer que falava alemão e, por exemplo, há um vídeo dele a falar do Fausto, muito eloquentemente, em que ele diz palavras em alemão com uma fluência enorme. É que vamos perceber melhor o que é que o próprio Thomas Mann queria explicar ali. Porque há várias linhas filosóficas, ideológicas e históricas. Desde os conhecidos poemas do Goethe até à questão do Nietzsche, passando pela própria situação política e ideológica na Alemanha no século XX, nós só com o conhecimento disto é que vamos percebendo as várias coisas. Por exemplo, se ele sabe ou não, não interessa assim tanto. O que importa é a estratégia. Agora, a esta altura do campeonato, nós já deveríamos ter parado de subestimar o André Ventura. O André Ventura sabe o que está a fazer. Melhor do que nós. E mesmo que não soubesse o que está a fazer, mais importante do que isso é que ele tem uma estrutura. Uma estrutura que lhe permite errar, porque no dia a seguir estão a fazer outra coisa diferente que apaga completamente o erro que ele cometeu. Ele erra e dá-se ao luxo de errar porque sabe que o pode fazer. E é isso que tem de ser analisado. Não é se ele é literal nas coisas e pensa que a ponta do bico é mesmo a ponta do bico. Acho que é importante nós termos um bocadinho mais de consciência. Está bem? É isso, meus amigos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.